Vamos dar início, então, à transmissão ao vivo. Hoje, o Roberto Batistella vai apresentar o caso e eu vou fazer a moderação. E, como de costume, quem já participou sabe, pode falar, interromper, porque a gente vai ficar interrompendo mesmo a apresentação. E para discutir o passo a passo do diagnóstico, quem quiser comentar, comente, tanto no chat como no áudio, fiquem à vontade. Tá? E vamos lá, Batistella. Então, vamos lá. Tudo certo. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Vamos apresentar aqui hoje mais um caso. Tá? O paciente é ESS, mulher, 30 anos, branca. Ela foi admitida no hospital, foi internada, através do pronto-socorro de oftalmologia e neurologia, com um quadro de dor ocular e queda da pálpebra esquerda fazia 7 dias. Então, a história dela começa há 7 dias da internação, quando ela começou a ter uma dor retrobulbar, bem localizada atrás do olho esquerdo. Era uma dor persistente, uma dor crescente, quer dizer, dia a dia essa dor aumentava de intensidade. Ela, no início, começou a tomar analgésicos, começou a precisar aumentar a dose dos analgésicos, começou a precisar aumentar a frequência de uso, para que a dor pudesse ter alguma melhora. E isso foi sendo acompanhado de um pouco de queda da pálpebra esquerda. Não havia história de trauma, não havia uma história de olho vermelho, não havia uma história de redução da acuidade visual. O único antecedente dessa paciente é que ela tinha uma enxaqueca. Ela teve uma enxaqueca durante a adolescência que, naquele momento da vida dela, agora com 30 anos, estava bem controladinha. O exame ocular da entrada, ela tinha melhor acuidade visual em ambos os olhos, igual a 20/20. Ela tinha uma biomicroscopia de segmento anterior normal. A pupila do olho esquerdo era uma pupila não responsiva à luz, e o fundo de olho era um fundo de olho normal. Foi feita uma tomografia de entrada, aquela tomografia de pronto-socorro, uma tomografia sem contraste, com poucos cortes ali de encéfalo, né, e que se revelou absolutamente dentro da normalidade. E eu apresento aqui para vocês a foto externa da paciente. E aí eu coloco para discussão. Aqui vocês vão ver que tem uma foto, embaixo da foto colorida, tem uma foto aqui meio que em preto e branco. Na verdade, é uma foto com infravermelho, que eu coloquei apenas para realçar a área pupilar de ambos os olhos, para facilitar a visualização. Alguém gostaria de comentar esse aspecto externo? Vamos resumir só um pouco o caso, então? Antes, então, o Bate, faz um resuminho. Então, mulher, 30 anos... 30 anos de idade, há 7 dias, ela iniciou um quadro de dor ocular crescente no olho, atrás do olho esquerdo, acompanhado de uma queda da pálpebra superior desse olho esquerdo. Tá, visão boa. Visão boa, sem história de baixa de acuidade visual, sem história de trauma, olho vermelho. Ok, fundo de olho normal. E aí tinha essa alteração da pupila. Em cima aqui, essa mais clara é no ambiente iluminado, embaixo... Isso. Não, essa foto externa é no ambiente de intensidade de luz normal de sala. Foto de baixo também, intensidade normal de sala. Muito embora tenha uma diferencinha ali numa das pupilas, né? Perfeito. Mas embaixo é no escuro? Não, embaixo também é intensidade normal de sala. Também intensidade normal de sala. Como a íris um pouco amarronzada, né? Entendi. Eu tirei a foto infravermelho só para realçar, mais para estudar o caso, claro. Né? Documentar o caso. Claro. Bom, deixa eu só fazer... Então, aqui no chat, ó. Então, o Marco falou ptose e anisocoria, que é a associação, né? Isso aí já é um diagnóstico relativamente sindrômico, né? A gente já abre para vários diagnósticos diferenciais. A Juliana colocou também que tem esotropia, né? Ela então já chamou a atenção disso, viu, Batistella? Então ela já colocou aqui, ó, pensaria em terceiro nervo.
O George está perguntando do reflexo corneano. Você tem essa informação? Essa informação, no início do quadro, não havia alteração. Ok. Essa foto no escuro sofre... Bom, já respondeu isso, o Tabox perguntou. É tudo no claro, tá? Tudo claro. E a movimentação extraocular. Eu acho que nós vamos ter, Liliana, já um vídeo sobre isso, sobre a movimentação. É isso aí. Vamos para frente, então. Vamos em frente. Então, assim, todo mundo aqui chamou a atenção muito bem aqui para o aspecto externo, né? É um olho que tem... É um olho é ptose, é um olho que tem uma anisocoria, o esquerdo maior do que o direito, ele está um pouco hipotrópico e com uma certa exotropia. E é um olho calmo. Né? Nós não vemos sinais inflamatórios aqui, nem conjuntivais, nem palpebrais, nem sinais sugestivos de congestão orbital. Né? Então, com esse aspecto externo, vamos desmembrar um pouquinho os sinais dos sintomas. Então, vocês já citaram aqui, que eu vi um pouquinho aqui no chat, né? Se a gente pegar os sinais, ptose e anisocoria, né? Quais síndromes pupilares que a gente pode pensar quando você tem ptose e anisocoria? O que vocês acham? Vamos lá. Ou no áudio ou no chat, fique à vontade, eu vou passando aqui. Ó, o Tabox Horner, Marco Horner também. Uhum. Quem dá mais? Comprometimento do terceiro nervo, Terceiro nervo. Camila e aí falou. completa, né, por ter a pupila junto. Pupila. O Matheus falou Horner terceiro, Eliana Horner terceiro, Juliana terceiro. É isso aí, são as duas principais. É o que nos remete mais, né? Quando você pensa ptose e anisocoria, Horner e terceiro nervo. Horner e terceiro nervo. Né? Agora, como que é o Horner? Né? Ó, o Horner, a gente tem ptose, a gente tem miose, a síndrome completa tem anidrose. Tá? Mas a manifestação oftalmológica, ptose e miose. Tá? Então, assim, cabe nesse caso? Né? Não cabe nesse caso. Vocês concordam? Né? Por que não cabe nesse caso? Tá? Por quê? Primeiro, a ptose é muito acentuada. Né? A ptose do Horner, ela não é uma ptose muito acentuada, é uma ptose em torno de, no máximo, 2 milímetros. Segundo, a pupila, na verdade, está midriática, né? Ela não está miótica. Então, isso é uma pupila que é oposta ao que nós teríamos no Horner. Terceiro, a pupila não responde à luz. O Horner, você tem uma dificuldade de dilatação, mas a pupila ela continua responsiva à luz. Tá? E outro, o Horner não leva ao olho hipotrópico. Né? Já a paralisia do terceiro nervo, né, o que nós temos? Nós temos a ptose, nós temos a pupila midriática, e nós temos uma disfunção de motilidade ocular extrínseca. Né? Então, assim, cabe aqui no caso? Certo? Sim, cabe no caso. E por que cabe no caso? Tá? Ela tem essa ptose que é mais acentuada, ela tem a pupila midriática que não é fotorreagente, e o olho está nessa posição de hipotropia e exotropia. Né? Então, olha só. Olha aqui a paralisia do terceiro nervo. Né? Olha a semelhança com da nossa paciente aqui no caso. O paciente, inclusive, aqui ó, na ilustração, fazendo uma força, né, fazendo uma elevação do frontal, né, que é o que a paciente faz para tentar abrir o olho para baixo, e hipotrópico, né, e exotrópico. Né? Alguém quer comentar mais alguma coisa aqui? Isso aí, eu só vou falar do chat, ó. O Tabox colocou exatamente isso que você está falando, do Horner, miose, anidrose, pitose de 2 milímetros, pitose discreta. Pupila hemidríase, aí colocaram também que a pitose, se fosse Horner, seria no olho miótico, né? Isso. Que está ao contrário. É interessante que, assim, isso é uma coisa que vira e mexe, eu chamo a atenção. A ptose do Horner é tão discreta, assim, costuma ser menor do que o terceiro, evidentemente,
e ela, às vezes, é tão discreta que ela pode até passar despercebida. Certo, Sim. Marcelo? Às vezes ela é muito Concordo. discretinha. E aí, às vezes, a pessoa tem o olho mais claro, azul, e a pessoa tem a queixa, na verdade, de anisocoria, nem de pitose. Normalmente é da pitose. Aqui no Brasil, por causa da cor da íris, da maioria das pessoas ser mais escura, eles costumam chegar com Horner com queixa de pitose, não de anisocoria. Mas pode ser. Só falando, só vou dar uma antecipada para segurar, eu já vou jogar essa bomba para você, viu, Bate? Olha lá, a turma já está falando aqui, ó, ápice orbitário, tolosa errante. Aí a Juliana falou, ápice cursaria com baixa de acuidade visual. E a Juliana, de novo, seio cavernoso é uma boa hipótese. Liliana colocou, dor retroorbitária não é comum. Acho que no Horner, né, Liliana? E o Marco também, seio cavernoso é uma boa hipótese, concordo. E Matheus colocou outra opção, isso, Horner, e outra opção seria aneurisma. Tá? Só para Isso, ir atualizando aqui no chat. Pensando direitinho. Agora vamos fazer um outro exercício aqui. A gente pegou os sinais, né, isoladamente. Vamos pegar o sintoma. Dor no olho calmo. Tá? Dor no olho calmo. O que eu posso excluir, né, que provocaria dor, mas dor no olho vermelho? E o que eu devo suspeitar? Né? Então, excluir, olha, eu posso excluir glaucoma agudo, ceratites, conjuntivites, episclerites, esclerites, uveitia anterior, habitopatias inflamatórias, né, o Graves, o pseudotumor com a manifestação mais anterior, né, são coisas que normalmente dão dor com o olho vermelho, tá? E nós não temos manifestação de um olho vermelho, além do que eu já descrevi, que a biomicroscopia era uma biomicroscopia de segmento anterior normal. Agora, o que a gente pode suspeitar em termos de diagnósticos? Se você for pensar em dor no olho calmo. Olá. Ó, a Juliana já comentou aqui, ó. Pode falar, Bate. Suspeita de processo posterior suficiente para não se apresentar com hiperemia e sinais inflamatórios do segmento anterior. Sim, pode ser. Isso mesmo. Batinella, você me desculpa, eu perdi a parte inicial. Tem perda de visão? Tem queixa visual também? Não tem queixa visual, não tem queixa de redução de perda de visual. A visão dela é 20/20. Ok, obrigada. Nada. Ó. Isso é importante, porque lá em cima alguém, acho que a Juliana comentou. Ó, tumor isso, superior ali. Que o ápice cursaria com perda de visão. Batistella, certo, né? Correto. Perda de visão não exclui, né? Mas tem toda a razão. Você tem que ficar atento que quando tem ápice é mais provável você ter a perda de acuidade visual, né? Até o conceito, né, da síndrome de ápice orbital, né, você acaba chamando de ápice porque envolve o segundo, né? Mas aqui, ó, colocaram aqui outra coisa interessante, ó. Se você, Max colocou fissura orbitária superior. Tem diferença para o ápice? Tem diferença para o ápice. Não fala, não. Alguém quer falar isso? Mila, Juliana, Marco, Liliana, Matheus, Tabox, Alexandre, alguém fala? Aline, qual a diferença? Isso, boa. A Aline colocou aqui, ó. O ápice acomete nervo, a fissura orbitária superior não acomete. Então, isso é importante. Embora sejam muito próximas, anatomicamente, não tem nem 1 centímetro ali, né? De diferença, Bate? Pouquinho, não. São estruturas uma do ladinho da outra. Uma do lado da outra. Né? Uma do ladinho da outra. Mas é que a fissura orbital, ela vem a partir ali, seio cavernoso, fissura orbital. E do lado ali, entre o nervo óptico, através do canal óptico. Que ele faz um outro caminho ali, né? Para chegar ali naquele ponto no ápice da órbita. O Tabox fez uma pergunta aqui. E divisão inferior do terceiro nervo? Inferior, eu vou mostrar aqui, o Tabox, eu vou mostrar daqui a pouco o vídeo da motilidade, aí nós vamos responder essa pergunta aí. Né? Estou ouvindo gente aqui falar, ó, tumor, tolosa errante, ok. É isso aí. E o Matheus já colocou que o inferior não daria pitose. É isso aí. Isso. O inferior,
Exato, e a divisão inferior vai para o reto inferior e o oblíquo, né? É importante pensar nessa divisão, mas tem que ficar atento no quadro clínico. Lá em cima, a Aline falou aqui, ó, aneurisma, dissecção de carótida, inflamação no seu cavernoso, processo infiltrativo no seu cavernoso. Aqui já está as etiologias, né? A gente vai chegar nas etiologias, calma, mas aqui a gente está pelo menos contextualizando a localização primeiro, depois etiologias. A Juliana falou, provavelmente pegou superior e inferior, já que tem esotropia e hipotropia além de pitose. É isso aí, os dois segmentos, ou o nervo antes de dividir, né? Ou o nervo antes de dividir. Vamos para frente, Bate. Vamos para frente. Então, ó, suspeitas, o que dá dor em olho calmo? É só para contextualizar o sintoma, dor em olho calmo. Neurite dá dor em olho calmo. Orbitofactia inflamatória, como vocês falaram, ó, já comentaram aqui, bem lá no ápice, lá atrás, dá dor em olho calmo. Um tumor de órbita pode dar dor também, né, num olho relativamente calmo. Cefaleias trigeminais autonômicas, lembram da cluster headache? Né? A cefaleia, a cluster, ela pode dar também dor no olho calmo. A enxaqueca leva a dor. Lesões na fissura orbital e seio cavernoso, como vocês comentaram. Lesões intracranianas, o aneurisma, por exemplo, ele pode cursar com dor. A paralisia do nervo, de nervos oculares motores, microvascular isquêmica, do hipertenso, do diabético, pode cursar com dor, principalmente quando é paralisia terceira. E lembrar de uma causa importante, né, de dor ocular, que é o olho seco, né? O olho seco é uma causa, é a principal causa de dor ocular, né? Então, só para a gente fazer diferenciais de dor no olho calmo, né? E aí chegamos ao vídeo. Então, vou passar aqui o vídeo, e aí vocês, vamos ver os comentários, né, Efraim? Sim. Vamos lá. Passar de novo aqui. Para a direita. Para baixo. Esquerda para cima. E para a direita. Aí, isso é uma coisa... Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, mas fiquem atentos como... Porque, por exemplo, tem um diagnóstico de pitose, não cabe aqui, porque é só pitose, então não tem nada de pupila, que é a desinserção do TMEPS, né, que é a pitose involucional, que às vezes a gente esquece de medir a função do elevador. Coloca de novo aí, Bate, essa parte aí que quando olha para cima, que você vê que a pálpebra não acompanha, ó, ela fica lá embaixo, ó. Viram? Isso, nossa, bem lembrado. É que eu vi ontem, por isso que eu lembrei, não é fresco na cabeça. Eu vi ontem 3 anos com pitose e vários exames de ressonância, e era isso. Eu tinha uma pitose, e quando ela olhava para cima, ia lá em cima a pálpebra, igual e junto com o outro olho. Então, típica de involucional, que não é o caso dessa. Você vê que essa tem, a pálpebra fica, né? Ela não acompanha o movimento. Vamos lá, olha os comentários, vamos ver aqui. Pegou superior e inferior, já tem esse. Colocou, o Tabox colocou restrição do reto medial, né? Medial, uhum. E paresia de terceiro, aparentemente sem paresia de sexto. Muito bem, Juliano. E o Matheus, parece que o reto inferior é pouco afetado. Tá correto. Isso, né? Inferior. Coloca de novo só essa parte dele olhando para baixo, dela. Ó, vou passar aqui de novo. Espera lá, vamos chegar lá. Hipo do reto medial. Opa, peraí. E porque ela faz uma fechadinha na pálpebra. Ó, você percebe que apesar da pitose, né, no olho esquerdo, o olho direito ele abaixa mais. Ela tem a função de abaixamento, mas é uma função reduzida. Menos. Ficou difícil de ver. Lá à frente não tem, não, mas dá para ver que realmente ela tem menos. Mas não ficou fácil.
Bom, mas E mas é aí menos afetado, né? E dá para concordar que é menos afetado que é o... menos acometido, Né? sem dúvida. Principalmente, então, é a ptose, o olhar para cima é mais acometido, em seguida a adução é mais acometido, o reto medial é menos acometido, perdão, e em terceiro, o abaixamento, que é ainda um pouco menos acometido. Né? Então, juntando tudo isso aí, né, com a midríase, a gente realmente tem uma paralisia do terceiro. Né? E, opa, acabei apertando sem querer aqui. Não, era o próximo mesmo, né? É isso aí. É isso aí mesmo. Então aí vem a pergunta número 3, né? Se eu juntar tudo isso aí que a gente achou agora, tá? A dor com ptose, com anisocoria e com o achado de paralisia do terceiro nervo, né? Eu vou pegar aquela minha lista de suspeitos de dor ocular no olho calmo, o que eu vou excluir, tá? Neurite, posso excluir? Posso, né? Claro. Orbitopatia de uma doença que leva a uma inflamação mais no ápice da órbita. Posso retirar? Não. Essa fica. Né? Tumores de órbita, às vezes ali, caprichosamente localizados, poderiam simular uma situação dessa? Até que poderia. É raro, poderia. Podemos pensar até em talvez deixar aqui. Agora, paralisia do nervo oculomotor microvascular. Como é que normalmente ela se manifesta? Nesses casos tem a questão da pupila, né, que fica poupada quando é um Microvascular. E aí quando tem uma compressão, aí a gente pensa mais em ter o acometimento das fibras pupilares, que elas ficam mais externas no nervo, né? Então o microvascular, teoricamente, ele vai poupar a pupila e a compressão, teoricamente, vai acometer a pupila também. Isso. E também tem mais uma questão, mais um ponto. Epidemiologia. Boa, isso mesmo. Paciente Geralmente, jovem, né? isso, jovem sem fator de risco para vasculopatia. Boa, Né? isso aí. Então, a paralisia microvascular, a gente tira e deixa penduradinho lá nos diferenciais. Cluster headache, pode ser não. Uma das cefaleias trigeminais autonômicas, elas cursam como? Geralmente elas cursam com hipofunção simpática, né? Com um quadro mais parecido com Horner, né? Então, não é o nosso caso aqui. Então, a gente tira. Olho seco, claro, a gente acaba tirando também. Né? Enxaqueca oftalmoplégica, né? A gente chamava muito isso aí de enxaqueca, a gente chamava, era uma nomenclatura que tinha, mais recentemente foi renomeado para neuropatia oftalmoplégica dolorosa recorrente. Adulto é mais raro disso acontecer. E você precisa de uma sequência de eventos para caracterizar isso, pelo menos 2 eventos para caracterizar uma enxaqueca realmente oftalmoplégica, né? Não parece ser o caso aqui, o paciente tem mais queixa de cefaleia também, né? Não é uma dor mais localizada ali no globo ocular. Então é uma coisa que a gente também deixa de lado. Lesões em fissura orbital e seio cavernoso, como vocês já falaram, tá? Ambas cabem, né? E lesões intracranianas, também cabe. Então, aí vem a minha próxima pergunta, né? Então, eu consigo juntar tudo isso? Quer dizer, se eu pegar essa lista, essa raspinha de suspeitos, eu consigo juntar uma paralisia de terceiro nervo? Tá? Isso aqui tudo poderia levar a uma manifestação de terceiro nervo? O que vocês acham? Respondam. No áudio ou no chat? O Matheus acha que sim, a Aline acha que sim. Aline, sim. Deise, sim. Sim. Marco, sim. Também, Tobox. Sim. Perfeito. É isso aí. Então, a resposta é que sim, né? Então vamos ver só para ilustrar aqui, ó. É só a gente pensar um pouco na anatomia, né? Então, olha só, o trajeto aqui ao terceiro nervo aqui, no mesencéfalo, né? Sai aqui,
percorre o trajeto na cisterna até entrar na parte posterior do seio cavernoso, cursa dentro do seio cavernoso, ali bem do ladinho da célula túrcica, para depois entrar na fissura orbital superior e depois dentro da órbita, né? Então, olha aqui, ó. Né? Então, Batistella, sim. Coloca um pointer mais vermelhinho aí, que eu acho que ficou meio difícil. Que tá ali embaixo. É verdade. Peraí. Vê se é na canetinha. Essa. Canetinha, cor do laser. Peraí, vermelho. Pontador a laser aqui, ó. Ah, tá. Aí, de novo. Aí tá melhor, ó. Então, peraí, deixa eu voltar um aqui, ó. Ó. Terceiro nervo aqui, mesencéfalo, sai aqui, a cisterna, penetra aqui na face posterior do seio cavernoso, percorre toda a região ali paracelar, né, até a parte mais anterior do seio cavernoso, se continua na fissura orbital e vai cair aqui dentro da órbita, que é o ápice da órbita, né. Aqui a gente vê a ilustração da parte da divisão mais superior e não vê aqui, não tá ilustrado aqui a divisão inferior do terceiro nervo dentro da órbita, né. E aí, nessa parte aqui, tá, a gente pode então ter o acometimento do terceiro na fossa posterior, poderia ser tanto no mesencéfalo como na cisterna. A lesão mais lembrada aqui na fossa posterior é o aneurisma, não tem dúvida. Na sequência disso, a gente tem a região paracelar, né, envolvendo seio, tá, e na sequência disso, fissura orbital superior. Aí a gente tem muitas coisas que podem acontecer, né? Nós temos tumores, podem ser primários, meningioma, extensão de um tumor de orofaringe. Você tem os adenomas de pituitária, que às vezes eles crescem, lembrar da apoplexia, que eles podem às vezes crescer além dos limites da célula túrcica e invadir o seio cavernoso ali por cima e pegar o terceiro nervo e cursar com o terceiro nervo com dor. A gente precisa pensar no caso nas fístulas, né, fístula carótido-cavernosa, no aneurisma de carótido interno intracavernoso, que pode levar a paralisias oculares motoras e pode, muitas vezes ser doloroso, inflamações nessa localização, e aí a gente pensa em diversas causas, sarcoidose, Wegener, que não é mais Wegener, é o GPA, e inclusive o Tolosa-Hunt, que é um diagnóstico de exclusão, e na sequência disso, o ápice da órbita. Né? Opa, peraí, cadê o... E Fred, falhou aqui minha ilustração. Não, falhou, tá aqui, eu botei errado. O ápice da órbita. A gente pode pensar em tumores e pode pensar em processos inflamatórios acometendo essa região. Então, todo esse trajeto aqui, ele precisa ser investigado. Né? Vocês concordam que ele precisa ser investigado? É isso aí. Então, a gente... Deixa eu dar uma... passou rápido aqui do terceiro microvascular, e vocês têm toda a razão quando fala que a pupila, quando está acometida, ela descarta o microvascular praticamente, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que dor ocular é muito comum nesses casos microvascular. Então, eu estou falando isso porque assim, é muito comum a gente ver os casos de microvascular, que o paciente diz que teve dor no início do quadro, e os colegas investigarem aneurisma porque tem dor, mesmo que a pupila seja normal, ou seja, confirmando que era microvascular, mas é a dor que levou a investigar aneurisma e pensar que aneurisma era a causa da paralisia do terceiro. Então, eu estou colocando isso porque é um fator de confusão, essa questão da dor, né? Bom, aqui, vamos lá. Concordo, só o gancho da microvascular, concordo, a dor, ela não é uma coisa que te ajuda a diferenciar, assim, não é um sintoma isolado que te ajuda a diferenciar uma etiologia microvascular de um quadro compressivo, porque os dois podem doer. É isso aí. E quando você coloca aqui esse último aqui, ó, órbita, né, que seria o ápice da órbita, isso que a gente acabou de falar, e que a Aline lá em cima, ela completou, que quando a gente fala ápice, a gente está falando canal óptico e fissura orbitária superior, então, algo que seja mais para o lado da fissura e que não cause uma perda de visão, como nesse caso. Então,
nós já estamos falando isso porque na hora que solicita a imagem, você tem que pensar nisso. Porque é onde você tem que procurar mais um lado lateral, ou seja, mais temporal, no caso, né? Que é o lado da fissura orbitária superior, e não lá no canal óptico, né? Então, isso é importante. Bom, vamos para frente, Bate. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma oftalmoplegia, o correto a gente denominar o caso como oftalmoplegia dolorosa, tá? Aguda, unilateral, com uma disfunção do terceiro nervo. Tá? E como seguir com a investigação? Né? Então, isso a gente já viu a questão da anatomia, a gente já sabe onde a gente precisa, quais os compartimentos que nós precisamos explorar. Tá? Então, como investigar? Né? Não mostra não, segura. Não, deixa a pessoa perguntar, porque a Juliana colocou aqui, a imagem. Imagem. Imagem é tudo. Imagem não é tudo. Olha lá, o tabox, ressonância com contraste, cortes finos. Coloquem a localização, hein, da Vox. Você não colocou o local da ressonância. Crânio e órbita. Tá, o tabox falou fissura orbitária superior, ok. Aline, crânio e órbitas, mais anjo TC ou anjo ressonância, ok. E trajeto do terceiro par. Boa. Crânio e órbitas e anjo. Isso. E anjo TC para ver aneurisma, né? Ó, o Marcos falou, seio cavernoso. Mas ó, lembrem aqui que o seio cavernoso é uma hipótese boa, mas não é a única, hein? Eu acho que, além do exame, né, e como pedir, seria interessante indicar para o colega que vai fazer e laudar a imagem qual é a síndrome que o paciente apresenta, né? Então, assim, além de pedir, de repente, uma angiorressonância, eu preferiria também uma ressonância, pensaria mais em tombo se eu pensasse mais em órbita. Mas, assim, direcionar o colega tanto para o lado do acometimento, quanto para o tipo de paralisia que o paciente manifesta. Acho que isso também seria interessante na hora de fazer o pedido. Sem dúvida. É fundamental você justificar e colocar um pouco do quadro clínico do paciente, né? Às vezes, né? Citar isso e colocar seu hipótese diagnóstica. Então, olha lá. A Juliana está perguntando aqui, ó, seria legal também ver no exame clínico a avaliação do quinto par, do quinto Isso. nervo. Então, mas você falou aqui, no início, né? Eu falei, aqui nesse momento não tinha. Para auxílio em topografia da lesão, é isso aí, porque por enquanto só terceiro. Por enquanto só terceiro. Tem um terceiro aí meio que parcial, no sentido de que ele não envolve completamente uma paralisia completa dos músculos inervados pelo terceiro. Né? Então, vamos ver se tem mais alguém. Sensibilidade. Corneana era normal, sim. Sensibilidade corneana era normal, né? Ele está perguntando. Sim. Aqui, ó, colocar, Marcos, ressonância de crânio e órbita, ênfase no seio cavernoso e fissura orbitária superior. É isso aí. E tronco também, né? Um pouquinho de tronco, né? Embora que seja improvável, né? Paciente muito rígido, né? A paciente. Sem nada uma lesão ali, neurológico. Antes de sair do tronco, pode ser, né? Mas é mais comum, é mais difícil você ter a lesão isolada ali, né? É mais frequente você ter, na verdade, uma lesão, mais manifestações de outros acometimentos de tronco encefálico. É isso aí, ó. Olá, Juliana. Tronco improvável, daria pitose bilateral, afecção do reto superior de um lado, demais músculo inervado pelo terceiro do outro. Seria contralateral. Mas vocês estão falando em núcleo, hein? Olha, mas quando eu falo tronco, tem também o fascículo, vocês esquecem. Olha a Aline. Ei, Aline. Pensou, falou... Isso, pegar fascículo não, exatamente. O fascículo é como se fosse um nervo, só que é diferente, assim, oftalmologicamente, né? Ele está dentro tem as síndromes, que eu não lembro, o Batistella é mais inteligente que ele, vai lembrar, que é Guber, como é que é?
Ah, esses epônimos aí eu não vou lembrar também, não. Isso eu Mas, preciso enfim, sempre de cola. Eu preciso sempre de cola, eu não guardo na cabeça. Liliana, ajuda a gente aí. Só os neurologistas que têm isso de cabeça, eu nunca lembro. A Olha gente lá, lembra Weber, como Milan, Nagel, Guber, Roth. Foville. Boa, Benedict. Aí, Matheus, boa. Eu vim sem Weber, minha né? cola Vocês aqui. sabem mais que a gente. Eu não lembro isso aqui, não. Benedict. Mas, enfim, um quadro neurológico, né? Ele quadro Hemiplegia, neurológico mais exuberante. é isso aí. Bom, mas tudo bem, mas é importante pedir, né? Se é a primeira investigação, a gente pede. Assim, que na prática, o que a gente vê, assim, o paciente chega com a ressonância de crânio, que vem para a gente porque não encontraram nada. Então, ele já vem com a ressonância de crânio. Então, quando você não encontra algo naquele estudo já feito, aí você não precisa repetir o crânio. Aí a gente pede uma órbita, no caso, né? Ou ênfase no seio cavernoso, fissura, enfim, fissura orbitária. Se as imagens mostrarem algumas áreas de interesse, se não mostrar algumas áreas de interesse, às vezes também acaba tendo que repetir um pedaço, né? Às vezes a base do crânio, né? Você não precisa pedir o crânio, você fala assim, eu quero a base do crânio, né? Para você investigar ali os seios cavernosos, né? Todo o trajeto desses nervos oculares motores. É isso aí. Vamos Então, para frente? vamos. Ressonância eu tomo. Aline, ressonância. Tabox também, Marco também. Olha, gente, tomo é bom também, hein? Mas é mais para órbita, você tem razão. Aqui eu acho que a ressonância ganha nesse caso. De onde? Acho que a gente já falou, né? Seio cavernoso, fissura orbitária, principalmente esses dois, né? Isso, exatamente. Ó. De onde, né? E complementa com anjo arterial ou venosa, né? Tomografia é melhor para aneurisma. E concordo, o Matheus. Só que ela é ruim para você ver tecido mole. E aqui você quer ver muita área de tecido mole e trajeto de nervo. Então você vai aproveitar a sua ressonância para fazer uma angiorressonância junto. Né? E tá bom, a angiorressonância arterial, né? Ok. Certo? Com contraste. É isso aí. Sempre. Com contraste. Então, ó. Ressonância com contraste já pode dar uma ideia de seio cavernoso. É isso aí. Crânio não é muito bom para ver seio cavernoso. Muitas vezes eles perdem, né? Quando a lesão é muito pequena, enfim. Melhor é órbita, né? Aí, ó lá. Aqui eu coloquei, ó, sem dúvida, concordamos todos, né? Ressonância magnética, né, Fred? Fazer com Ressonância magnética. contraste, né? É o exame de escolha para a gente pesquisar esse caso. Aí eu coloco aqui algumas coisas, né? A gente não pode chegar e falar assim, pedir para o radiologista, eu quero uma ressonância de fissura orbital superior. O paciente vai ligar para marcar, nem vai conseguir, porque não existe uma nomenclatura para isso, um pedido exatamente para isso, ou ressonância magnética de seio cavernoso. Não existe bem uma nomenclatura para isso. Então, você vai ter que complementar o seu pedido, às vezes você tem que pedir vários protocolos diferentes para você complementar uma região de interesse, né? E aqui eu coloco, olha, o que a gente pode colocar no pedido? Eu posso pedir, vale a pena pedir uma ressonância de órbitas? Pergunta? Sim. Sim. Não, tá A bom, gente já falou. assim. Vale a pena pedir uma ressonância de órbitas, né? Isso. Depois pedir uma ênfase, né? Com mais atenção ao ápice orbitário. Eu pediria duas anteriores. Isso, as duas anteriores. Se as angios viessem negativas, acho que eu iria para a órbita depois, na sequência. Porque às vezes é difícil pedir os 3 exames ao mesmo tempo, 4 exames ao mesmo tempo. Você preferia pedir, uma ressonância de crânio com o estudo angiográfico e depois fazer a ressonância de órbita. Ok. Existe isso, né? E isso que a Liliana está falando é porque ela já está pensando, às vezes a gente não está tão ligado nisso, mas
Muitas vezes esse paciente vai para o pronto-socorro geral, né? E não é a gente não é o oftalmo que vai ver, quem vai ver é o clínico, muitas vezes o neurologista. Então, eles têm que descartar, acima de tudo, essas lesões que são urgências, emergências quase, né? Que é o aneurisma. Então, o crânio, sem dúvida, é mais importante que órbita nesse caso. Então, ó, a órbita, então, é uma coisa que Isso aí, fica. ênfase. Sempre ênfase, viu, Marco? Sempre ênfase. Se pedir célula túrcica, você vai ficar restrito ali à região celular, ou vai ver um pouco do seio cavernoso, mas não vai chegar muito até o ápice da órbita e não vai chegar mais para trás, né? Até a fossa posterior. Então, essa cai, né? Essa sai. Se eu pedir uma ressonância de tronco encefálico, porque eu quero ver o mesencéfalo, né? Onde se origina o terceiro nervo. Mas aí você vai fazer uma ressonância de tronco, você vai ficar sem cortes, muitas vezes, que podem se estender até a órbita, ou cortes específicos ali do seio cavernoso. Então, você pode pedir, tá, uma ressonância de crânio para estudo do trajeto do terceiro nervo e seios cavernosos, né? Isso a gente pode pedir. Você pode colocar ressonância de crânio, ou, se você quiser, base de crânio também você pode colocar, né? Se quiser ser ainda mais específico, né? Desde o tronco encefálico até cisterna pré-pontina, até o ápice de órbita. Mas isso, assim, é uma coisa que muitas vezes às vezes a gente coloca, mas a maioria das vezes não. A gente fala que quer estudar o trajeto do terceiro nervo e os seios cavernosos. Então, essa é uma anjo que fica. E numa primeira abordagem, fazer uma anjo arterial ou venosa? O que seria mais interessante para a gente? Ó, Matheus, arterial, Vivian, Tabox também, Marco também, arterial. É isso aí. Arterial, por quê? Você está procurando nessa fase, está procurando uma lesão aneurismática, né? E a ressonância venosa é assim, você não tem uma cara ali de trombose de seio cavernoso, né? Ou não tem uma cara de um quadro congestivo ali, né? Então, você pode até precisar complementar depois, dependendo dos achados. Mas, e realmente, ó, inicialmente, isso, ó, escolher seria arterial, né? Aneurisma, isso. Ajudaria a trombose de seio cavernoso. Mas como é que é o quadro de trombose de seio cavernoso? É isso aí. Ó, a Aline colocou congestão e proctose. Exatamente. É diferente mesmo. Isso. Agora apareceu aqui. Olho quase congelado, é isso aí, tá bom. Exatamente. Muitas vezes, quando é trombose, que é fístula, né? Porque trombose, na verdade, hoje é bem... Não é comum. Não. Nos quadros vasculares de seio cavernoso, você vê muito mais fístula. E fístula, essas espontâneas, mais em pessoas acima de 50 anos. Gente de 30 anos é quando é traumática, é direta. Aí, essas aí, não tenha dúvida. Você vai ver um quadro exuberante, o olho muito vermelho, enfim, congelado, que não é a causa, que não é o quadro aqui, né? Então, aqui a gente afasta o venoso e fica com o arterial. Na verdade, só complementando o que a Daisy estava falando, a gente consegue pedir esses 3 protocolos, tá? Órbita, crânio e angiorressonância arterial. Para o radiologista, são 3 protocolos, para o paciente parece uma coisa só, né? Ele vai ficar ali uns 40 ou 50 minutos ali dentro da máquina, talvez um pouco mais, depende do serviço, depende do equipamento. Mas pedir a ressonância de órbitas e complementar com o crânio, para você estudar o trajeto do terceiro, seios cavernosos, e complementar, fazer uma fase arterial da angiorressonância, isso é possível. Isso dá para fazer. Né? Isso dá para fazer. É importante, aliás, você fazer para estudar todo esse trajeto e ver a parte vascular e geográfica. Mais comentários? Vamos lá, vamos adiante, vamos. Sim, vamos lá. Vamos lá, ó. Bom, é o seguinte, enquanto a paciente estava aguardando a ressonância, ela estava internada aguardando a ressonância e a angiorressonância, piorou a dor,
piorou a ptose e piorou a motilidade. Né? E ela ficou assim, ó. A ptose completa, o olho ainda mais hipotrópico e um pouco mais exotrópico, e a condição pupilar dela, a pupila até aumentou um pouquinho de tamanho. E olha só, a motilidade ocular. Quem quer comentar? Eu posso fazer uma pergunta, na verdade? Pode. É assim, me gerou uma dúvida em relação a considerar uma paralisia completa ou incompleta. Tem artigo que fala que a completa é quando tem acometimento de musculatura ocular extrínseca e extrínseca, né? Então pega a pupila. Mas eu também li em outros que considera assim, quando tem uma paralisia parcial da musculatura, independente da pupila, chamaria de incompleta. E aí eu fiquei com essa dúvida. Vocês poderiam me ajudar? Sim, eu também costumo ler as duas coisas, completa, incompleta, parcial ou não, e o americano usa muito paralisia e paresia, né? Aqui eu chamaria, eu particularmente eu costumo chamar de uma paralisia completa quando acomete todas as estruturas inervadas por aquele nervo, mas ela pode ser uma situação, para mim, eu chamo parcial ou parética, ou uma paresia quando você não tem um acometimento, uma disfunção total daquela musculatura. Não sei como é que você chama isso, Fred. Puxa vida, essa questão realmente ela não é tão simples, não, porque é um pouco purismo, porque a rigor, o que eu aprendi lendo é que para ser completo tem que ser, vamos lá, o -4 de tudo, né, do músculo. Então, se for uma completa de terceiro, tem que ter ptose completa, uma baita midríase e -4 para todo mundo lá do terceiro. Aí eu chamaria de completo, que é o famoso, assim, não é um olho congelado, mas quando você tem um olho congelado que não mexe para nenhum lugar e tem uma ptose completa, aquilo lá é um quadro completo. Se não for isso, aí é incompleto ou parcial, enfim, mas porque realmente, Camila, me fala nesse sentido, porque na prática, a não ser que você me convença ao contrário, mas eu não vejo na prática algo que ajudasse assim, na prática essa diferenciação, entende? Não, foi uma questão de concurso. Bom. Que a pegada era justamente essa questão, sabe? Que ele considerava completa porque pegou a pupila. Certo. Entendeu? E aí era, enfim, aí a questão, a resposta caminhava por você definir uma coisa ou outra. Entendi. O completa pegando pupila ou completa sendo uma paralisia total, realmente, né, da musculatura. Mesmo sem pupila? Podendo ter pupila ou não, entendeu? Tá. Nossa, bom, para mim eu colocaria com pupila. Não, completo. Entendi o que você quer dizer. Poderia ser um microvascular completo. Aí é uma pegadinha, né? Mas, assim, para mim, não. Completo é com pupila, na minha cabeça, pelo menos. Mas é concurso, né, Camila? Você vê, né? Na prática, enfim. Sim. Na prática a gente resolve de outras maneiras, né? Mas é interessante, que era uma coisa que eu nunca tinha perguntado. Não, mas é verdade, você tem razão. Bom. Então, aqui, o que a gente vê aqui, olha, a paciente já não consegue elevar, ela não consegue aduzir, ela abaixa muito menos do que abaixava antes, ela consegue abduzir, mas com alguma limitação, tá? Então, a gente tem aqui o terceiro, tá? Oi? Deixa eu só colocar aqui o que os colegas colocaram. Tabox, olho quase congelado. Sim. A Juliana, abdução também, aparentemente tem uma proptose. Tabox evoluiu com maior paralisia, plegia de reto medial, reto superior, reto inferior, e agora parece ter sexto. A Aline piorou a adução e a infradução, além de limitação também da abdução. O Alexandre também falou, progrediu para o sexto, reforça a topografia de seio cavernoso agora. Isso, tem um dado aqui que tem que contar para vocês que não dá para ver aqui. A paciente, ela não fazia a enciclodução. Não fazia enciclodução. O Tabox acabou de perguntar, testaria quarto. E a Viviana, o Bate, está perguntando se tinha acometimento de quinto, de V1 e V2. Sim, tinha acometimento de V1, mas não tinha acometimento do maxilar. Então, só frontal, V1, mas não V2.
Isso, exatamente. Então temos... fissura orbitária, tá, pronto. É isso aí. Isso mesmo. Aqui, ó, então tem terceiro, tem quarto, tem sexto e tem o quinto. Então, o que aconteceu? A gente já evoluiu, né, por um caso que era só terceiro, tá, com quarto, com quinto e com sexto. Então, tem uma polineuropatia unilateral, né? Então, nesse caso, onde é que está localizada mais a lesão clinicamente? Né? Olha lá, a Camila já falou, né? Fissura orbital superior. Fissura orbitária, parte superior do seio cavernoso, mais anterior em relação ao seio cavernoso, boa. O Isso. sétimo, é mais inferior no seio cavernoso. O sexto, né, tá bom. Isso, patologia do seio cavernoso, seio cavernoso. É isso aí, todo mundo entre seio cavernoso e fissura orbitária, né? Fissura orbitária, exatamente, ó. Tá? É aqui, né? É o seio cavernoso sem V2 ou fissura orbitária. Isso, exatamente. Se tivesse o V2, a gente já batia o martelo que pelo menos no seio cavernoso ela estaria, né? Mas não tem V2, então pode ser nas duas regiões que são contíguas, né? O seio cavernoso e fissura orbital superior. E aí, na sequência, o que fazer? Neuroimagem, né? Tá? Antes, só para falar para vocês assim, a gente costuma se referir na literatura, né, como síndrome de seio cavernoso, acometendo ambas as regiões que são contíguas, seio cavernoso e fissura orbital superior. A causa principal são as neoplasias, mas sempre lembrado das problemas vasculares, as causas infecciosas e as causas inflamatórias. Essas quatro grupos aqui de etiologias, eles são os principais as principais causas das síndromes do seio cavernoso. E aí, vamos para a ressonância, né? Essa aqui da órbita. Alguém vê alguma coisa aí? Quem quer O que falar? vocês acham? Normal, Matheus. Supressão de gordura? Não. Infelizmente, essa não veio com Uma falha, supressão. Uma falha, né? Tinha que ter mesmo. Embora esse T2 tenha sido classificado como fat suppression aqui, né, não chegou o radiologista que tem colocado como fat suppression não chegou a suprimir a gordura. Normal, não tem alteração. O Juliano colocou que tem um pouco de proptose no olho esquerdo. Isso. Mas é que quando você tem uma paralisia que pega todos os nervos, como você tem uma redução de tônus muscular, o olho ele vai um pouquinho para frente mesmo. Boa. É isso aí, Bart. Isso aí é super interessante, que é uma coisa que às vezes a gente esquece e às vezes fica se apegando a essa proptosinha bem discreta, né? E na verdade é isso. De tônus. Redução de tônus. O olho vai para frente. Isso. Coronal ajudaria mais, o Tabox, e a Liliana falou normal, a ressonância normal. Normal, né, Bart? Essa? Normal. Órbita tá bom. Vamos para trás. Frente. Para frente ou para trás? Olha lá. Para frente. Olha o seio cavernoso. E agora? E agora? O que tem Alguém aqui? está vendo alguma coisa? Já vou mostrar o coronal disso né? aqui. Boa. A esquerda com realce pelo contraste, me parece. Muito bom. Isso mesmo. Isso. Seio cavernoso esquerdo, assimetria, hiperatenuação à esquerda, hiperintensidade à esquerda, muito bem. É isso aí. Mostra aí, Bate, onde é que está? Ó, peraí, ó. Tá aqui, ó. No T1, você vê como é difícil sem contraste, né, ó. E tem um sinal muito parecido com os tecidos vizinhos, né? Agora, já no T2, ó, tem um hipersinal aqui, um abaulamento da parede lateral do seio cavernoso, né? Aqui, olha, na porção um pouco mais posterior dele, capta o contraste aqui com gadolínio, outro corte com gadolínio, capta contraste também.
E aí, ó, olha o coronal aqui, ó. Tá vendo o coronal? Já estão perguntando aqui, ó. O Vinícius perguntou lesão expansiva. E o Matheus, meningioma. Também pode ser, né? É uma boa hipótese, né? Uma boa hipótese. Tem muito realce, meio redondinho Isso. aqui, mas isso sim. Olha aqui, ó, adolíneo. Aneurisma. Alguém pensou aí? Meningioma. Meningioma, mulher, faixa etária, é isso aí. Faixa etária é um pouco mais, mais para as mulheres na menopausa, né? A idade era 30 anos. 40, 50, um pouquinho mais para cima, né? Mas a sua paciente, 30, né? 30 anos. Ah, é nova. E aqui, olha, só para ilustrar aqui a angiorressonância arterial, nenhuma alteração, né, aneurismática, um pouco de estreitamento da carótida interna passando pelo seio cavernoso, e aqui, olha o córtex sagital, né? A lesão aqui no córtex sagital, nesse aqui, e aqui, ó. Né? É isso aí. Juliana colocou uma coisa interessante aqui, ó, que é de quadro da anamnese, né? Quer dizer, da história. Se fosse meningioma, seria rápido, não seria rápido, né? Porque a história é de mais ou menos uma semana, é isso aí. Foi quanto tempo? Uma semana que teve o terceiro? Semana. Evoluiu para essa paralisia total 10 dias. Não, você tem toda a razão, muito rápido. Dor, ptose, paralisia do terceiro, paralisia não ia. de todos os nervos cranianos. Aí a Viviana colocou, a etiologia inflamatória é mais provável. E a Liliana também colocou, muito rápido para meningioma. A Viviana já colocou aqui, ó, Tolosa Hunt. A Marina colocou, dor ocular a favor de inflamação, inflamatório. Pensaria inflamatório também. Liliana, isso aí. Isso aí. Vamos para frente. Olha, vamos para frente. Tá? Na verdade, essas imagens, elas você não pode dizer que elas são típicas de uma coisa ou de outra. O quadro clínico te leva a crer pela evolução que seja alguma coisa inflamatória, mas você não consegue excluir alguma coisa neoplásica, né, um outro processo tumoral ali. Então, neoplasia, inflamação e infecção ainda são causas que nós não podemos descartar. Portanto, nesse tipo de caso, a gente precisa ampliar a nossa investigação, que é o que foi feito. Ampliamos a investigação, coletamos líquor, fizemos o PPD, fizemos testes sanguíneos e fizemos imagens de tórax em busca de alterações compatíveis também com sarcoidose e com TB. Todos esses testes foram absolutamente normais. E diante destes testes absolutamente normais e associando isso ao quadro clínico, chegamos a uma hipótese diagnóstica de síndrome de Tolosa-Hunt. Cuidado, síndrome de Tolosa-Hunt é um diagnóstico de exclusão. Eu excluí outros problemas para chegar à conclusão de que provavelmente neste momento é uma condição idiopática e neste momento eu posso chamar de Tolosa-Hunt. Mas não é correto você chamar isso desde o começo de Tolosa-Hunt. Correto é falar, eu tenho uma oftalmoplegia dolorosa. Depois que você afastou possibilidades, Tolosa-Hunt é um diagnóstico de exclusão. Precisa de segmento clínico e radiológico para confirmar. Então, você às vezes faz o diagnóstico inicial, mas você vai bater o martelo lá na frente, quando você tiver a melhora clínica e radiológica. Aqui, só para colocar para vocês... Bate, você lembra de cabeça o que é que você pediu? O Tabox está perguntando. Nos testes sanguíneos. Nos testes sanguíneos, eu pedi testes para doenças inflamatórias, doenças reumatológicas. Eu lembro que eu pedi FAM, fator reumatoide, eu pedi frações do complemento, eu pedi, claro, um hemograma para o paciente, eu pedi provas de atividade inflamatória, VHS, PCR. Eu lembro que das sorologias eu pedi sífilis, eu pedi sorologia para herpes, né? A imagem de tórax foi feita uma tomografia de tórax, que foi normal, e os testes do líquor, eles vieram com uma celularidade normal
eles vieram com toda a parte imunológica também normal. E toda a parte bioquímica também normal. Perfeito. Vamos para frente. Vamos para frente. Tá? Então, só para a gente contextualizar, a síndrome Tolosa-Hunt, na classificação internacional de cefaleia, vocês vão encontrar alguns critérios. Tá? Existem algumas falhas aí. Tá? Assim, a gente sabe que o síndrome Tolosa-Hunt é um processo inflamatório granulomatoso idiopático, mas vocês não vão encontrar a palavra idiopático aqui. Né? Ele simplesmente vai dizer para você, você precisa excluir outras causas aqui, tumor, vasculite, meningite basal. Então, ele não fala exatamente o idiopático, mas ele diz que você precisa excluir outras causas de inflamação granulomatosa. Segundo, ele fala para você que você precisa demonstrar o granuloma, né? Mas não existe uma imagem que seja típica de granuloma, né, no seio cavernoso. A gente tem algumas imagens, como essa aqui, que lembram o Tolosa-Hunt, mas você não pode dizer que nada é exclusivo ou típico de Tolosa-Hunt. Biópsia é uma coisa que, sim, é muito difícil, é muito raro você fazer. Ali é uma região muito nobre, você normalmente não chega ao ponto de indicar uma biópsia. Né? Dificilmente você vai chegar a esse ponto. E terceiro, uma coisa que ele não fala aqui, tá? Ele não diz aqui para você que você tem que seguir o paciente com imagem para que você possa depois determinar, além da melhora clínica, que acontece normalmente antes da melhora radiológica, tá? Ele não diz que você deve seguir com a imagem para que você possa realmente descartar outras possibilidades ali adiante, tá? E acompanhar a melhora radiológica do paciente. Então, há algumas falhas aqui nesses critérios de classificação. Né? Então, como é que foi conduzido? O paciente foi colocado no regime de 80 mg por dia de prednisona, a dor melhorou em menos de 48 horas, a motilidade ocular começou a esboçar uma melhora depois do 4º dia e recuperou com 1 mês. O paciente usou 3 meses de prednisona num sistema de redução. Então, olha aqui, com 10 dias de evolução, já uma melhora significativa da motilidade, um pouco só de alteração ainda do olhar para cima, um pouco de alteração um pouquinho na adução, o abaixamento já recuperado, a abdução já recuperada, e 1 mês. Né? 1 mês, paciente recuperada por completo. Agora, como é que ficou a parte radiológica? Olha só. Isso é uma coisa que me preocupou, porque ela começou a fazer ressonância, né, e nas ressonâncias a lesão persistia. E agora? Em T2, aqui atrás, na cave de Meckel, né? E agora? Meningioma? Tumor? Aneurisma? O que pode ser? Alguém está perguntando aqui, quanto tempo mantém o corticoide? Não existe uma regra, viu, Marco, para você fazer isso, mas em geral a gente vai 2, 3 meses, às vezes um pouco mais, depende do quanto o paciente demora também para se recuperar. Né? Normalmente eu mantenho a dose, eu particularmente mantenho a dose plena do corticoide até o paciente esboçar praticamente uma recuperação total e depois eu vou reduzir. Não sei como é que você faz, Fred. Não, é isso aí. Isso de um Tolosa-Hunt, né? Porque ela entra como as inflamações inespecíficas. Então, eu faço que nem o pseudotumor de óbito, inflamatório de óbito. Você dá uma dose alta lá no começo, vai diminuindo, mas quando chega ali nos 40, 30, eu vou bem devagar. E costuma mesmo chegar aos 3 meses. Aí você, enfim, tem que monitorizar bem esses glicemia, enfim, pressão, para evitar os para-efeitos, mas leva um tempo. Mas não existe regra, às vezes com menos de 2 meses você já tirou tudo e o paciente não recorreu. Então, o que dita, o que vai determinar o tempo é a evolução clínica, essa que é a verdade. Exatamente. Olha, aqui para quem está colocando aqui neoplasia, tuberculose, sarcoidose, a paciente foi mantida sem corticoide e com a presença dessa imagem radiológica e assintomática. Tá? Então, depois que retirei o corticoide, eu não precisei reintroduzir mais, porque ela não apresentou sintomas. Ela só manteve essa imagem aqui na ressonância. Então, vamos deixar isso bem claro, porque pode passar despercebido isso, e achar que... Porque o que seria mais provável é a gente se incomodar com a ressonância, né?
Porque isso é uma coisa que eu falo, já falei várias vezes nas newsletters, no Instagram, enfim, nas aulas, que a gente fica dando muito mais ênfase e valor clínico à alteração da ressonância do que o quadro clínico propriamente dito. Então, o que o Battistello está colocando é o seguinte: vocês estão com essa bola aí no seu cavernoso, tudo bem, quer dizer, tudo bem não, mas assim, ela está lá, mas o quadro clínico está inalterado, tá? O que é que vocês fazem? Que já falaram em sarcoidose. Uma lesão desse tamanho daria sintomas se não fosse inflamatório. Tá bom? É uma pergunta ou é uma afirmação? Bom. Afirmação. Afirmação. Uma lesão desse tamanho daria sintomas se não fosse inflamatório. Sim. Eu acredito que progrediria. Infeccioso ou inflamatório, ela poderia progredir mais. Talvez infeccioso mais ainda, né? Infeccioso mais ainda, porque você não teria tratado o agente infeccioso, né? Mas inflamatório talvez não. É até possível que não. Né? Tumoral também poderia estar presente aqui, né? E sem provocar ainda sintomas. O que eu peguei eu fui discutir com radiologistas, né? Eu fui discutir com pelo menos 3. Tem aqui alguma. E agora, após 15 meses, talvez eu repetiria o líquor, tá? Essa é uma boa. Fazer ou não mais exames, né? Nesse meio tempo. Como a paciente estava assintomática, eu acabei seguindo, mas em algum momento eu faria, não fosse. Eu vou mostrar para você depois o slide seguinte. Mas eu fui discutir com vários radiologistas e ninguém sabia o que era isso. Tá? Meningioma, uma bolinha assim para ser meningioma, muito difícil. Chivanoma, muito difícil. Né? Qualquer outro tumor, qualquer outra situação, tudo era difícil e de ser com este aspecto, e biópsia não ia fazer. Eu estava quase para pedir uma nova reinvestigação para a paciente quando, né, 20 meses depois, a lesão, finalmente, ela regrediu. Né, ela desapareceu. Sumiu. Exatamente. E aí, sabe quem que me deu uma resposta para isso? Né, que me deixou em paz, né? Foi um radiologista, um colega chileno, que eu mostrei para ele esse caso num clube latino-americano de neuro-oftalmologia, e ele falou para mim, isso era um granuloma muito celular. Né? O que é um granuloma muito celular? Mas aqui me deixou em paz. Né? Para mim, um granuloma com uma concentração de células muito grande, nem sei se isso pode existir esse termo? patológico. Eu também não. Mas aquilo me refrescou um pouco. Né? Até que dá para comprar uma ideia, né? De um granuloma muito celular que demorou para dissolver, né? Tipo isso. É mais ou menos isso. Porque ficou uma... Quer ver? Volta o slide anterior aí, Batistella. Era uma baita de uma bolona, né? Olha lá. Nossa Senhora. Era uma bolota aqui. Né? Muito grande. Aquilo me deixando... Eu ia realmente investigar, viu? Eu ia realmente investigar, estava quase para investigar se... Eu falei, não, chega, a última ressonância que eu pedi, se não der certo, eu vou investigar de novo. Né? Mas aí aconteceu de reduzir. Então, um granuloma muito celular, né? Acho que anatomopatologicamente não deve existir isso, não. Né? Também não perguntei para nenhum patologista, viu? Mas, enfim, olha, um caso clínico aqui que a gente queria apresentar para vocês, um pouco diferente dos de neurite, né? Onde a gente discutiu aqui algumas oftalmoplegias dolorosas, algumas causas e interpretações aqui de como investigar síndrome de seio cavernoso. Agora, lembrando sempre, dolosa Hunt é diagnóstico de exclusão e não é sinônimo de oftalmoplegia dolorosa. A gente vê muita gente vindo discutir, às vezes, casos para a gente, eu tenho um caso ali que está internado, tá com o olho paralisado, está com dor, um Tolosa Hunt. Tem um Tolosa Hunt para você dar uma olhada. Você já está dando o diagnóstico. Né, quando, na verdade, ele é um diagnóstico de exclusão. E às vezes a gente vê falando Tolosa Hunt com perda de visão.
Também. Então, você vê que naquele critério lá que o Bastella colocou, que é da Associação de Cefaleia, né? Internacional. Associação Internacional de Cefaleia. Ele até menciona, mas isso aqui não está muito certo, né? Isso Não, mas você vê que ele só coloca... Ele fala do sétimo também, ó. Mas do segundo não, fala do nervo óptico. Fala do nervo óptico do sétimo e do oitavo. Mas assim, o que o Bastella faz exatamente o que eu faço também, mas eu não considero. Para mim, tolosa errante é seio cavernoso, ponto. Porque o sujeito coloca aqui, ó, inflamação seio cavernoso, ele escreve, ó, no começo, seio cavernoso, fissura orbital e órbita. Né? Aí ele coloca em fio sétimo aqui, fio sétimo, oitavo. Né? É muito estranho, né? Sim. É um critério para mim, pessoalmente, é um pouco confuso. E além disso, de ser um diagnóstico de exclusão, a gente usa também a resposta ao corticoide como um critério clínico, né? Critério de diagnóstico, ou seja, a tolosa errante costuma mesmo melhorar. É interessante, Bastella, confirma se você concorda comigo. Assim, o que eu vejo é que os pacientes, quando têm tolosa errante, pseudotumor de órbita, essas que a gente chama de inflamação idiopática, se você der prednisona, mas se você der de verdade, assim, 1 miligrama quilo, esses pacientes, em 2 dias, a dor some completamente, de um modo geral. Então, eles ficam completamente a sensação de curados, né? Assim, tem essa sensação também, Bate? Sim, inclusive, assim, é um dos critérios que a gente usa para diagnóstico e é a única coisa que tira a dor do paciente. É isso aí. Você pode usar outros analgésicos, a dor ela ameniza, não passa, volta, vai tirar a dor, que vai tirar a dor é o corticoide. Agora, é importante ressaltar que, assim, todo mundo sabe disso, então tem que pôr em prática que corticoide não é específico, então melhoraria outros quadros, mas você vê que claramente fez o corticoide, tirou, você tratou quanto tempo? No total? 3 meses? 3 meses. Tirou, e depois de 15 meses, né, 1 ano depois praticamente, ela ainda estava assintomática, certo? Estava assim, não, ela então, ficou depois dos 3 meses, ficou para sempre assintomática. Então, isso que é uma das coisas que a gente queria deixar aqui como mensagem, é isso. Corticoide, ok, pode usar como critério diagnóstico, mas assim, se diminuir e recorrer, aí você tem que reinvestigar. Porque aqui a Aline colocou, eu investigaria. Então, tudo bem, mas eu não tô criticando a decisão de investigar, mas tem que entender que há uma grande chance disso aqui sair tudo negativo de novo, porque o paciente está bem. Se, por exemplo, se o Bastella não tivesse feito ressonância, ele fez porque, enfim, dava para fazer, mas digamos que esse paciente não conseguisse fazer, se fosse numa cidade que não tivesse ressonância, estava curado, a gente não estaria nem tendo essa discussão aqui. É verdade. Verdade, mas assim, aqui você não tem, não há um período específico, né? Não há uma regra, né, para você seguir. A cada quanto tempo você faz a ressonância, quanto tempo você espera desaparecer a imagem para investigar de novo, né? Aí cada caso é um caso, e depende do que você está sentindo no caso ali, né, diante do caso. Mas isso aí, um caso bacana. O Alexandre colocou exatamente isso. A recorrência dos sintomas após suspender o corticoide reforçaria ou afastaria a possibilidade de tolosa errante. Na experiência de vocês, costuma ter muita recorrência na tolosa? Olha, Alexandre, essa pergunta é super difícil de responder, mas assim, essa coisa de tem muita recorrência ou não, depende de como você faz o corticoide, tá? Bate, me corrija se você discordar de mim, mas assim, primeira coisa que você não encontra muito frequentemente vamos dizer, uma receita de tratamento de corticoide para essas coisas. Então, assim, não vai ter lá dizendo, faz tanto, 1 mês, você vai ver que de um modo geral eles colocam 1 miligrama quilo e vai fazendo redução gradual, e ponto, do modo geral eles falam isso. Agora, o que eu percebo na prática é que quando você faz uma redução lenta, e aí o que eu chamo de redução lenta? Você começa com 1 miligrama quilo, e quando chegar a meio miligrama quilo, aí eu fico fazendo a cada 5 miligramas. Isso, evidentemente, que vai demandar mais tempo. Há uma grande chance desse paciente ter efeito colateral, mas é assim que eu considero um paciente bem tratado. Eu faço isso para quase todos os meus pseudotumores inflamatórios e as tolosas errantes.
E assim, eu não tenho uma taxa de recorrência. Então, respondendo sua pergunta, quando eu faço isso, eu não tenho muita recorrência. O que eu vejo, às vezes, chega comigo, o paciente foi tratado com corticoide, prednisona no pronto-socorro, aí faz aquela receita ali, toma 1 semana, e com 5 dias já diminui para metade, com mais 5 dias para o tratamento. Não dá nem 20 dias de tratamento, e aí o paciente com 2 semanas recorre. Então, aí, quando tem esse tipo de recorrência, eu não considero, eu considero que é uma recorrência da tolosa Hunt. Eu não vou pensar em sarcoidose, Wegener, ou mesmo um tumor, um meningioma, ou mesmo uma metástase. Não pensaria, não. Esses quadros inflamatórios, eles podem recorrer, né? A questão quando recorre, está muito próximo da investigação que você fez, você introduz o corticoide de novo, o paciente melhora novamente, acho que nesse momento exato não tem por que você rever, voltar e revisar os diagnósticos diferenciais naquele momento. Agora, se o paciente recorre, você dá um passo atrás e você aumenta o corticoide, e aí o paciente ele não responde mais, ele demora mais para melhorar, isso levanta sempre para você a suspeita de que pode ser outra coisa, e aí pode te colocar numa situação de querer novamente reinvestigar. Novamente, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas a retirada lenta do corticoide sempre é favorável para a evolução e manutenção da melhora do quadro clínico. A evolução sem recorrência, né? Isso, exatamente. A Thelma perguntou uma coisa aqui, qual era o peso da paciente? Isso eu já não lembro, não. Tem ela era magra, né? Ela era magrinha. 50 ali tem cara, né? Ela era mais baixa do que eu, devia ter 1,55, 1,60 por aí, era magrinha. Mas era de uns 60, devia ter uns 55, 60 quilos. Eu até dei uma dose de corticoide um pouco a mais do que 1 miligrama por quilo. Os 80 miligramas seguramente foram um pouco a mais, tá? Do que 1 miligrama por quilo. Não, mas é isso aí. Mas poderia ter feito exatamente 1 miligrama por quilo. Eu não vejo problema, não. As pessoas às vezes ficam com esse carimbo de 60, às vezes a pessoa tem 80 quilos, já faz menos. E às vezes a pessoa tem 55, aí as pessoas ficam achando que é muito corticoide, e não é. Tanto que você pode fazer de 1 a 2. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, 50, você pode fazer até 100. Não é proibitivo, né? Claro, é uma dose bem alta, mas 80, como o Batistella fez, fica 1,5 miligrama. Se você faz 1 semana 80 e já diminui, nossa, essa paciente fica praticamente curada. Só que aí, calma, não pode tirar completamente o remédio, né? Porque senão ela recorre. Que mais? Bom, só agradecer, muito bom, caso muito interessante. Muito obrigado também a todos que vocês participaram. Aqui, se vocês não participarem, a gente não consegue fazer essa discussão, né, Bate, dessa forma. Né? Isso aí, faço minhas as palavras do Fred. Eu agradeço valeu, Tabox. a todos que participaram aqui. Muito obrigado mesmo. Muito bom. Obrigado. Mais alguma pergunta? Senão a gente vai terminar. Bom, só lembrando, semana que vem não teremos apresentação, mas na outra semana, né, Bate? Vamos ver se a gente faz, né? Dia... Hoje talvez. 1º, 8, 15. 15. Ou 15, 15. ou vamos ver se a gente consegue. 15 ou outro. Vamos ver se a gente consegue fazer. E vou deixar de novo o recado que eu deixei para vocês. Se tiverem algum caso que vocês querem discutir, mandem por e-mail, que é aquele e-mail que é do portal Neuroftalmo, né? Que é frederico.moura@neuroftalmo.pro. Mandem para mim, a gente discute o caso todo, se o caso estiver bem documentado e tiver um raciocínio clínico bacana como esse que a gente mostra, vocês mandam para a gente, e aí vocês vão apresentar, a pessoa que mandou que vai apresentar e eu faço só a moderação. Combinado? E é isso, então. Bom, então uma boa noite a todos. Batistella, mais uma vez, obrigado e até a próxima, então. Eu que agradeço a você e a todo mundo aí. Obrigado, Amém. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Obrigado, boa noite também para todo mundo.